tarde. Estamos aqui iniciando esta live, onde nós, mestrandos do curso de Resolução de Conflitos e Mediação, iremos tratar sobre o direito sistêmico, o que vem a ser o direito sistêmico e os benefícios que o direito sistêmico podem trazer para a resolução dos conflitos. Vamos aguardar a nossa companheira, a doutora Risete Ribeiro, que irá dividir esse tempo conosco e junto com vocês para que a gente possa desenvolver esse tema tão atual e tão importante que é o direito sistêmico. Boa tarde especial a quem está chegando, meu amigo Francisco Canindé, Sami, Andressa, sejam bem-vindos. Doutor Tabosa, doutora Rosângela. Gente, o direito sistêmico ele é tão novo que até o conceito dele está sendo trabalhado e desenvolvido e atualizado a cada tempo. E isso aí é o que é mais prazeroso no direito sistêmico, é que ele está sempre em desenvolvimento, o direito sistêmico está sempre em fase de inovação. Aguardar aqui a chegada da doutora Risete. Vamos olhar aqui. Bem, vamos aguardando a nossa companheira, a doutora Risete Ribeiro. Enquanto ela vem, nós vamos iniciando essa fala sobre o direito sistêmico. O direito sistêmico, ele originariamente foi trazido para o direito através de uma figura pública muito conhecida do mundo das constelações sistêmicas, do direito sistêmico, que é o juiz do Tribunal de Justiça da Bahia, Dr. Sami Storck, que dispensa a apresentação de muitas pessoas hoje. Ele era constelador sistêmico antes de se tornar juiz de direito e quando ele se deparou com os mesmos problemas de sempre, né? Se deparou com os mesmos problemas de sempre. E a dificuldade das partes se comunicarem de uma maneira assertiva, de uma maneira colaborativa, a dificuldade de entender as verdadeiras causas das discussões que estavam ali travando todos. E essas, além da dificuldade de movimentação processual. A justiça não conseguia entregar o que ela sempre diz fazer, que é garantir o verdadeiro acesso à justiça. O doutor Tabosa, que está aqui, vocês sabem muito bem sobre o que é, na essência, o verdadeiro acesso à justiça. Doutora, vamos recepcionar a gente. Boa tarde. Eu estava te aguardando lá e você me aguardando aqui. Tudo bem? Que bom que agora nós estamos aqui, integrados aqui, em mais uma atividade, não é isso, doutor? Sim. Eu tinha falado, mas agora eu vou falar novamente, né?
Então, só passar para quem está nos assistindo, que essa é uma sequência de lives de um projeto do mestrado, né, do grupo de mestrados, e o nosso objetivo é passar para vocês quais são os métodos resolutivos que estão sendo utilizados atualmente, né? Então, qual que é a nossa busca? É justamente tentar apaziguar, tentar diminuir os conflitos. É isso, doutor? Então, hoje nós vamos falar com o doutor Rogério Almeida, que é um advogado sistêmico, e é algo que nós escutamos muito hoje em dia, né? O direito sistêmico está em alta, mas o que é isso? Então, nós vamos aprender um pouquinho, descobrir o que é o direito sistêmico, quais as ferramentas que o doutor utiliza, né, para resolver, solucionar os conflitos em geral. Então, pode falar um pouquinho para nós o que é o direito sistêmico, qual que é o seu trabalho, pode fazer uma apresentação, por favor. Obrigado, doutora Elisete Ribeiro. Quero parabenizar a senhora e outros membros do mestrado pela ideia, pela brilhante ideia de poder passar para as pessoas as novidades que o nosso mestrado estão trazendo na área de resolução de conflitos e de mediação. Várias são as vertentes, várias são as visões, as filosofias, os métodos, as ferramentas, e todas integradas vão contribuir para que a gente possa garantir o verdadeiro acesso à justiça. É isso que nós realmente buscamos. E eu trago a visão do direito sistêmico. O nosso juiz da Bahia, Samir Storck, era constelador familiar, e ele, quando se tornou juiz, nos processos envolvendo direito de família, ele se deparou com a dificuldade de sempre. Demora de tramitação processual, dificuldade das partes se entenderem, se comunicarem, muitos recursos, falta de efetividade e celeridade. Os advogados também não se entendem, advogados e defensores. Tem alguma coisa errada nisso? Não. Não tem nada errado. Está tudo certo. É o que todos nós aprendemos na sala de aula, nos cursos de direito. Todos os operadores do direito aprenderam a fazer dessa forma. E há muitos anos se trabalha desse jeito. Só que o direito, como todos os ramos da ciência, ele é dinâmico. Ele está em constante evolução. O Dr. Samir Storck resolveu pesquisar as constelações familiares, os seus princípios básicos, a hierarquia, pertencimento, o equilíbrio entre dar e receber, e trazer esses princípios para as pessoas envolvidas em processo judicial. A diferença não é trazer para processo judicial, é trazer para as pessoas envolvidas nos processos judiciais essa novidade, essa nova visão, para que as pessoas pudessem ter um novo olhar para aquele conflito. E após ele várias vezes trabalhar esses princípios na teoria e na prática, ele percebeu claramente que esses princípios também se encaixam ao direito. Daí ele denominou de direito sistêmico. É nada mais, nada menos de que a aplicação de todo o conhecimento jurídico, conhecimento processual, junto com o conhecimento das constelações familiares sistêmicas trazidos para o direito. É um conceito ainda em formação, mas basicamente é esse o conceito. E o Rogério Almeida? Bem, quando eu fui estudar o direito sistêmico, eu vinha do serviço público, militar da reserva, trago uma experiência do serviço público, vi também a dificuldade das pessoas de terem acesso à justiça, desde os conflitos lá nas ruas, nas residências, nas delegacias, nos quartéis. E eu trouxe essa experiência, depois fui estudar a mediação, a justiça restaurativa e, por fim, as constelações familiares. E eu faço um mix de toda essa experiência que eu tenho para eu poder trazer contribuição para esse conceito de direito sistêmico. Então, para mim, Rogério Almeida, direito sistêmico é a aplicação da visão, da filosofia das constelações familiares, junto com a expertise da mediação, a expertise da justiça restaurativa
E seja bem-vindo o que vier depois disso. Para quê? Para garantir o verdadeiro acesso à justiça. Porque, doutora Risete, pessoal, eu tive refletindo muito sobre isso. Quando você vai buscar na essência, que é fazer com que, dentro do direito, o acesso à justiça seja garantido, você precisa ampliar a sua área de atuação. O advogado, ele pode continuar trabalhando da forma que ele está trabalhando. Os resultados que ele vai colher serão os mesmos. Mas para aqueles advogados que querem ter um upgrade, querem ter uma visão diferenciada, entendem que podem usar essas ferramentas, essas competências e habilidades para ter resolutividade e efetividade, eles podem trazer toda essa bagagem para dentro do direito. E não é nada eu diria assim, de muito extraordinário, porque o direito ele recorre à medicina legal, à perícia médica, ele recorre à contabilidade, ele recorre à economia, ele recorre a outras áreas, à psicologia. Então, por que não recorrer também dessa visão do direito sistêmico, tudo que o direito sistêmico traz? Em relação a esse conceito, eu fico à vontade para divulgar que é dessa forma. Mas ele não vai ser construído só pelo Rogério, nem só pelo Sami Storr, nem só pela Risete Ribeiro. Todo mundo que for experimentando essa nova visão, na prática, vão agregando o que sabe. Quem traz a PNL, seja bem-vindo. Quem traz o coach, também seja bem-vindo. Quem traz também outras visões, como a comunicação não violenta, que vem lá de Harvard também, seja bem-vindo. Tudo é bem-vindo. Então, doutora Risete, é um universo amplo que nós temos para a gente poder trazer, eu diria assim, justiça para as pessoas que recorrem a... Só aproveitando esse gancho na fala do Dr. Sami Storch, e da cadeira, né, de direito, a cadeira acadêmica, então quem fez direito e quem faz, a visão é justamente essa. O advogado bom é o advogado o quê? Bom de briga. Não é isso que nós aprendemos? E a visão que nós estamos construindo ou reconstruindo é justamente o oposto. É uma visão que o bom advogado, ele é o quê? É o que desenvolve o olhar mais amplo. Ele vai além do conflito, ele vai além de uma parte. Concorda? Porque uma das questões que o Dr. Sami levanta era justamente isso. Ele, no lugar de juiz, nós temos aqui um advogado que, teoricamente, um ganha e o outro perde. Mas ele, como a pessoa que fez aquela sentença, qual que foi o olhar dele para aquelas partes, para aquelas pessoas envolvidas? Uma saía satisfeita e a outra não. Ou pior ainda das hipóteses, que parece até hilário, a pessoa que, vamos falar num vocabulário bem acessível, a pessoa que ganhou, geralmente ela não saía o quê? Satisfeita. E ela voltava com, às vezes até num processo parecido, quase que no mesmo problema, tentando ainda ficar emaranhada naquele problema. É isso, doutor? Justamente isso. O tradicional, ele sempre traz esses emaranhados em que tanto as partes trazem do seu sistema familiar, tanto o juiz traz da sua visão, o promotor de justiça, o defensor, os advogados, os mediadores, todas as pessoas envolvidas. Elas se emaranham, trazendo o seu sistema menor para o sistema de justiça. E desemboca nessa dificuldade toda. E eu repito, está errado? Não, não está. Por quê? Porque se o advogado ele só sabe fazer de uma forma, ele vai continuar fazendo de uma forma se ele se sentir satisfeito com isso. Doutor, eu converso com vários advogados. E ele diz, eu quero continuar assim. Então, parece até uma redundância. Está tudo certo. Por quê? Porque o novo, ele sempre demora um pouco para ele
ser reconhecido pelas pessoas, como a própria mediação foi. Agora, para que serve o direito sistêmico? Na minha visão, o direito sistêmico ele tem um princípio, um objetivo que é primordial, que ele é filosófico, é reconciliar, unir o que estava separado. Um processo de família, por exemplo. Rogério, você está querendo dizer que eu vou interpretar literalmente. Unir o que estava separado, o casal que briga por divórcio, ele vai se reconciliar de novo, vão voltar? Não estou falando nisso. Eu estou falando em unir a comunicação, o diálogo, fazer com que aquelas pessoas, cada um assuma o seu lugar, a sua função, e eles assumem suas responsabilidades e vão poder trabalhar juntos. No processo de família, basicamente o que acontece é o seguinte: a criança menor de idade, geralmente da primeira infância, até os 7 anos, ela fica no meio de uma briga dos adultos. E a espiral do conflito vai crescendo e os adultos já não olham mais para a criança, eles olham para as suas dores pessoais. O pior é quando ainda usa essas crianças, né? Elas ficam no meio do conflito, literalmente, trazendo o recado de um, do outro, e ninguém respeita o sentimento daquela criança, né? Ninguém respeita o sentimento da criança, até porque eles estão numa névoa do emocional, estão envolvidos nessa névoa, eles não conseguem enxergar outra coisa além do conflito. Eu costumo fazer essa comparação. Uma pessoa, um cliente chega para mim e fala, coloca a sua versão, eu acolho e digo: você está olhando para onde? Não, estou olhando para o meu filho. Não, você está olhando para o conflito. Seu filho, e aí eu vou com os bonecos, né? Eu mostro aqui a criança, mostro a outra parte, mostro ela, mostro lá o conflito, e aí ela percebe que está olhando para o conflito, não está olhando para a criança. E aí, a partir daí, as coisas vão se modificando. O que o direito precisa se apropriar hoje é que a filosofia, ela faz parte da vida de todas as pessoas. Para muita gente, a filosofia ela é uma coisa assim grandiosa. Antigamente, só quem não tinha nada para fazer é que ia fazer filosofia. Mas, gente, se não fosse os postulados da filosofia, nós não estaremos aqui dessa forma que a gente está hoje. Porque os pensamentos majoritários, eles prevalecem diante dos pensamentos minoritários. A filosofia traz isso. E o direito sistêmico traz a filosofia de que você não é uma pessoa só por si só. Você está ligado a uma história familiar, a um sistema familiar. E o que é que isso tem a ver com o processo judicial, um conflito de família que eu tenho? Tem tudo a ver. Porque você vai trazer a sua história familiar, você vai trazer padrões que se repetiram em gerações anteriores. Por exemplo, 3 gerações da família se divorciam. E quando você vai ver, você também está se divorciando. Às vezes você nem queria esse divórcio. Mas, por lealdade à família de origem, ao que aconteceu no passado, você repete esse padrão. Faz diferença? Faz. Porque quando a pessoa visualiza que ela está emaranhada com um processo anterior, de gerações anteriores, ela tem uma escolha a fazer. Ou continua honrando aquele antepassado e leva à frente essa decisão, ou ela diz: constelador, eu quero me desvincular do passado, e com amor. Como é que eu faço? Coloca-se cada um no seu lugar e na sua função, com muito respeito. E aí isso vai fazer diferença quando se tem esse conflito, porque a partir dessa ampliação de consciência, a pessoa pode ter novas possibilidades de se resolver. E tudo isso é muito bonito. Ele é um pouco complicado de se entender quando você não visualiza. Mas as pessoas que praticam, que participam das reuniões em grupo, que participam da atividade individual, elas já mudam o seu conceito e elas percebem dentro de si mesmo as diferenças e os benefícios que o direito sistêmico traz. Repito, não vem substituir o que está posto aí. O que o juiz, o promotor, os advogados, os defensores, o que todo mundo sabe, vem
acrescentar essa visão. Para quê? Para que as coisas possam ter um novo rumo. Aliás, afinal, doutora Risete, tem um conhecimento jurídico que um advogado de família, um penalista, um criminalista tem, os processos ele demora mais ainda. Então, junta-se o conhecimento jurídico ao conhecimento da filosofia das constelações familiares, trazendo para esse processo. Podemos dizer que se fosse em uma palavra, né, em uma frase, resumir tudo isso, nós poderíamos falar que é uma tomada de consciência, então. Então, o que as partes fazem? Elas tomam consciência. Às vezes elas chegam o quê? Totalmente envolvidas com o conflito. Vai procurar o senhor no escritório. Então, elas estão totalmente envolvidas naquela confusão, naquela briga, naquele divórcio, certo? Mas quando o senhor, com essa visão sistêmica, coloca a pessoa no lugar dela, mas consegue também que ela respeite a condição do outro, o senhor acha que muda aquela visão que ela chegou? Faz diferença o senhor ser um advogado com essa visão, tentando apaziguar, ou aquele que quer colocar mais fogo ainda no problema? Como que o senhor vê essa situação? O seu papel como advogado sistêmico, né, vamos dizer assim. Qual que o senhor acha que seria o seu papel nesse sentido? De apaziguar, de fazer a pessoa tomar consciência, e daquele que faz movimentar mais ainda o conflito? Doutora Risete Ribeiro, essa é uma das primeiras perguntas que o advogado tem que fazer, que o médico tem que fazer, o psicólogo, o administrador, o mediador. Qual é a minha postura? E a postura é a mesma coisa de dizer qual é o meu lugar. O Sam Stock foi fazer uma pergunta ao Bert Helling. Bert, eu quero trazer as constelações para o direito. O que é que você acha? Ele diz, a primeira coisa que tem que mudar é a sua postura. A primeira. Não adianta você estudar todas as teorias, saber de có e salteado, tudo sobre direito, sobre constelações familiares. Mas se você não mudar a sua postura, não vai para lugar nenhum. Por quê? Porque na hora que o cliente chega, você tem que estar aberto para acolher o que o cliente tem junto com o seu sistema. Vou insistir no processo de família como exemplo, porque é o mais recorrente dos emaranhamentos e as demoras. Quando vem tratar de inventário, partilha, divórcio, guarda, pensão alimentícia, ele começa a atribuir as causas do problema a outra parte, ao ex-cônjuge, ao familiar que faleceu. E se o advogado disser, você tem razão, realmente, olha, ela não devia ter feito isso com você. Olha, isso aí é um absurdo. E se o advogado viveu isso na sua história familiar, ele vai se emaranhar inconscientemente no problema. E o que é que ele vai fazer na prática? As petições que ele vai fazer serão mais duras, no sentido de fazer justiça entre aspas. Minha cliente está certa e o outro cliente está errado e ele vai ter que pagar pelo que fez. E aí, o processo vai, recurso para cá, recurso para lá, famoso perde, ganha. Para mim ganhar, o outro tem que perder. Isso é tão sutil, doutora Risete, que o advogado colaborativo ele não pode nem chegar para o cliente e dizer, olha, eu vou conversar com a outra parte, eu vou conversar com outro advogado. Ele não, o que é que você quer com outro advogado? Porque na consciência do cliente, ele acha que o advogado tem que defendê-lo com unhas e dentes e ele está 100% certo e o outro lado está 100% errado. E isso, Rogério, você vai perder o cliente? Eu digo, não vou perder o cliente. Porque, doutora, quando o cliente ele chega, nós acolhemos ele e o sistema dele. Eu olho para ele e digo, aceito tudo que você traz junto com o seu sistema familiar. E aceito também que você teve uma relação conjugal com a outra pessoa. Aceito. Qual a diferença desse comportamento, dessa postura? É que a harmonia ela passa a acontecer porque a conversa vai ser sem julgamento. Quando eu digo aceito tudo o seu sistema, aceito tudo o seu ex-cônjuge, eu não vou julgar nenhuma palavra que ele for colocar.
aconteceu desse jeito porque tinha que ser desse jeito. E aí eu não vou colocar mais lenha na fogueira na história do perde-ganha. A tendência é que o cliente, toda vez que ele faz uma reclamação, que ele faz a colocação, eu sei que ele está emocionalmente envolvido, mas eu não vou dizer nenhuma frase que aumente mais ainda a temperatura desse conflito. Eu vou dizer, tenha calma que tudo proverá. O que é que eu preciso? Eu preciso que você fique perto de mim e do processo. E eu preciso também que você procure manter sua tranquilidade e não faça nenhum ato, um gesto que o outro lado também se sinta ameaçado, ou se sinta constrangido, ou sinta que você está chamando ele para um conflito. Por mais razão que você tenha. Porque você passa a aumentar o conflito, você não olha mais para a resolução do conflito, você olha para o processo. Doutora, há um processo psicológico muito sutil aí. Quando a pessoa chega, ela está totalmente voltada para o conflito e para a dor dela. Com as conversas, com os diálogos e com as dinâmicas que se vão mostrando, tipo dizendo, olha, tem a mediação, olha, tem os círculos de diálogo restaurativo, olha, tem a negociação que pode ser feita. A pessoa já vai se acalmando um pouco. E a partir daí, ela passa a olhar para a solução. Ah, porque fulano fez isso assim, 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 assim. E ora, que tal a senhora olhar para o seu filho e olhar para a solução? Mas como é que eu faço isso? Procure entender e perceber que eu quero a solução. Eu quero a solução. Eu Vai quero a paz. redirecionando o olhar do cliente, né? Vai redirecionando. E aí o cliente, ele vai, muito sutilmente, devagarzinho, ele vai olhando para as outras possibilidades que tem. Deixa eu só falar a colocação aqui do Moisés Francisco, que foi sobre o divórcio. No litígio conjugal, os cônjuges vão para a esfera judicial só para se vingar um do outro, quando eles podem se resolver igual a adultos responsáveis de outros jeitos mais saudáveis. Com certeza, né? Essa é a ideia, né? Sim, é a ideia. Eu entendi muito bem o que ele quis dizer, mas esse desejo de vingança, ele é consciente e às vezes ele é inconsciente. É a mesma lógica da alienação parental. Se faz a alienação parental leve, média ou a mais gravosa, com as melhores das intenções, que é proteger a criança, quando na verdade os efeitos são contrários. Você vai expor a criança a situações mais negativas que lá no futuro vão trazer dificuldade. Mas a resposta ela não é tão simples. Porque para o sistema, doutora Risete, tem uma coisa importante. Eu estou conversando com um adulto ou com uma criança? E essa diferença ela é muito importante. Porque quando a pessoa ela vem e diz vai se vingar, por trás geralmente há uma criança ferida que quer se livrar da dor e quer justiça. E quando a gente, nas conversas, nos diálogos, a gente traz o adulto para resolver, o adulto toma outra postura. Olha, realmente doeu, aconteceu, mas, doutor, o que é que nós podemos fazer aqui para que seja realmente feita justiça? Aí é o adulto que está conversando. Quando é a criança, ela vai, tipo, olha, você vai me pagar pelo que você fez. E aí o advogado, se ele disser sim, 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 ele vai ter o cliente, ele vai receber os honorários dele, o processo vai demorar, mas ele sai do lugar de advogado, que é o menor, e pode ir um lugar de mais relevância, que não é o dele, mas é o lugar do pai do seu cliente. É tão assim complicado a gente falar sobre isso, doutora, porque são termos técnicos e que a pessoa que não conhece, ela faz, esse cara tá falando, eu ser o pai do advogado, ser o pai do cliente, ele toma a mesma postura do cliente, que às vezes o cliente, ele tem um amaranhado lá da infância e ele traz para a vida adulta a decisão de casar, não casar, viajar, não viajar, vai das crenças e vai dos conceitos infantis de pai e mãe, de homem e de mulher. Como ele
integralizou aqueles conceitos de amor e conceitos de família. Se há alguma inconsistência nesses conceitos, ele vai levar, com a experiência de vida, para a vida adulta. Fora os emaranhamentos com a história do passado que acontece. Quem quiser saber um pouco mais sobre o sistema de uma forma lúdica e prazerosa, tem um filme, eu quero me lembrar aqui o nome, é um desenho animado de Walt Disney, e são dois. Um é o Divertidamente, que tem essa visão sistêmica, e o outro, A Vida é uma Fé. E é uma criança mexicana que quer ser cantor famoso, se espelha num cantor famoso. Só que na família dele, todo mundo quer trabalhar na sapataria. E ele quer ser cantor. E tomou o violão dele, e não deixa ele cantar. Por quê? Porque o tataravô era cantor. E o retrato do tataravô não está lá no álbum de família, na prateleira. Porque dizem que o tataravô abandonou a tataravó dele. Então, por isso, esse nosso filho, neto, bisneto, ele não vai cantar, porque ele não vai fazer a mesma coisa que o tataravô dele fez. E aí, com o desenrolar da história, a coisa era totalmente diferente. O tataravô tinha sido enganado, tinham tomado as músicas dele, e esse menino foi aprender a tocar e a cantar para a família olhar de novo para o tataravô, e eles honraram o tataravô e incluir o tataravô no sistema familiar. É uma forma bem lúdica e prazerosa de você entender o que é o sistema na prática. É isso mesmo. Nós não somos nós somos nós e o nosso sistema familiar e a nossa família de origem. Isso deixa bem claro uma das leis principais, né, das constelações familiares, que é a lei do pertencimento, né? É a primeira, né? A primeira é o pertencimento. Você, quando já está sendo gerado no útero da sua mãe, você já começa ali a fase de pertencimento. E aí, você já tem um lugar lá, como o irmão, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, né? Já vai na antiguidade e já entra na hierarquia. Primeiro você pertence, tem um lugar e uma função. E a hierarquia você vai ter seu lugar. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. E isso é muito importante. E aí depois vem um equilíbrio, né? Do que um faz pelo outro, o outro se sente devedor e passa a retribuir. Nós temos outra pergunta aí, doutor? Ainda daquela mesma ainda, né? Doutor, outra coisa que o senhor falou bem no começo aí da sua conversa, sobre o mix, né, que se torna. E realmente é isso. Eu fiquei aqui analisando. Nós tivemos a live com a doutora Rosângela, falando sobre a comunicação não violenta, de forma muito humanizada, muito doce. E é justamente esse mix mesmo. Uma coisa precisa da outra. Não tem como você falar de constelação, viver o direito sistêmico, tentar passar isso para os seus clientes e para a sua própria vida, para o seu autoconhecimento, se você não utilizar de outras ferramentas como a comunicação não violenta. Concorda? Porque você vai ter que utilizar disso para melhorar o seu próprio jeito de tratar as pessoas, sua própria visão de mundo. Então, acho que esses métodos resolutivos que nós estamos trabalhando, eles se encontram, né? Eles se encontram e faz necessário um rapport, uma linguagem não violenta. Então, um vai de encontro com o outro. E quando você tem a PNL, quando você vai acumulando esses conhecimentos, você vai utilizando cada um de maneira adequada, de acordo com o que vai aparecendo no dia a dia, né? Sim, cada pessoa, com a sua experiência pessoal, sua experiência profissional, vai agregar um novo para essa visão do direito. Isso é muito bonito, porque ninguém se apropria do direito sistêmico da mesma forma. Ninguém se apropria do direito sistêmico. Ele está sempre se auto-organizando e está sempre se auto-regulando e interagindo com os sistemas maiores. É a mesma lei da biologia, dos sistemas vivos da biologia, que se aplica a todos os tipos de sistema. E diante dessa sua fala aí de que todas as visões são importantes, não importa por onde entra o conflito e o cliente. Se ele entra no escritório de advocacia, se ele entra através de um processo judicial, se ele entra nos SEJUSPs para uma mediação,
se ele entra no centro de mediação de um mediador, ou se ele vem para um árbitro, ou se vem para um promotor de justiça que recebe uma queixa, crime, que recebe uma denúncia, ou até para o delegado de polícia lá, não importa por onde é a entrada, qual a porta de entrada do conflito. Se você tem direito à visão sistêmica, você vai direcionando aos poucos a sua receptividade àquela pessoa, a sua forma de trabalhar aquilo, e a comunicação não violenta, ela estando agregada aí, é fantástico. Porque muitas coisas se resolvem simplesmente com a comunicação não violenta. Porque a pessoa, às vezes, quando ela se sente ouvida pelo profissional, ela, às vezes, começa a falar o que não foi falado. Aquilo não dito que está engasgado até hoje. E, de repente, ela sente essa segurança. Quantas e quantas vezes eu recebo pessoas nos meus atendimentos, e a primeira coisa que eu verifico nessa fala é se ela quer falar algo. E geralmente, quando a gente vai desenvolvendo o diálogo, ali, a reunião, muitas pessoas querem falar algo que não podia falar e que não tem para quem falar. E aí, quando ela vê que você está aberto para ouvir, ela coloca aquilo para fora. E só o fato de colocar para fora, a pessoa já fica muito bem, muito melhor emocionalmente. Isso evita processos mentais e emocionais que são autodestrutivos, que vão se aumentando a cada pensamento que você vai colocando em cima. E quando a pessoa é acolhida, ela passa a falar o que não foi falado, a contribuir com uma fala mais emocional. E a partir daí você tem um espaço para dizer: sua questão emocional, ela é muito importante, cuide dela. Eu estava dizendo para uma cliente minha um dia desse, e eu disse para ela o seguinte: você pode perder esse processo judicial para você mesmo. Ela: por quê, doutor? É pelas suas emoções. A cada pensamento negativo que você tem, você me liga, você manda uma mensagem, e essa mensagem está desconecta, e você quer tomar uma decisão que vai atrapalhar o andamento do processo, e aí você está correndo o risco de perder o processo para você mesmo. Por quê? Porque o lado emocional ele não foi olhado direitinho. O senhor, além de advogado sistêmico, o senhor é facilitador na justiça restaurativa e mediador judicial, é isso? Sim, nós temos o prazer de coordenar a justiça restaurativa aqui na Comissão de Justiça Restaurativa e Direito Sistêmico na OAB do Piauí. E tivemos todo o apoio da diretoria e da comissão, da presidência da comissão, para fazer a prática restaurativa. Na mesma sistemática das práticas jurídicas da faculdade, em que você vai para o estágio numa câmara de mediação, você vai para o estágio no juizado especial, eu convido o advogado ou a advogada a trazer o seu processo judicial para a nossa práticas restaurativas. E nós tivemos já o primeiro processo que iniciou-se em novembro, nós já terminamos. Nada mais, nada menos do que 3 processos judiciais na área de família, envolvendo as partes. Qual era o tema? O tema inicial era pensão alimentícia, guarda e convivência. Inicial. E pergunte hoje qual era o tema. Nem eles sabem responder mais qual era o que eles estão discutindo. Eles estão discutindo quem bateu na minha canela, quem pisou no meu pé. Porque você não fala direito comigo, você foi agressivo. Então não estão discutindo o principal. E a criança menor de idade, ela sofria de ansiedade. O que é que nós fizemos? 5 encontros. Um encontro individual com uma parte para acolhê-la e explicá-la como é que funciona. Depois, com a outra parte para acolhê-lo e explicá-lo como é que funciona as práticas restaurativas. E a partir daí, a gente vai para a segunda, que você conversa com ele para ele colocar as emoções, o que sentem e o que vê sobre o conflito. E geralmente o que é que a pessoa vê? Que o outro é isso, que o outro é aquilo, o outro é aquilo.
com a outra parte do mesmo jeito. Depois, eu digo, como você acha que deve ser resolvido esse problema? E geralmente a pessoa diz assim, não, porque o outro tem que ceder. Aí já começam a raciocinar, né? Já começam a... Quando eles começam a... Como você acha que deve ser resolvido? Eles já começam a... E aí eles podem ter a primeira visão achando que é o outro que tem que dar o primeiro passo, mas no fundo eles querem resolver, mas não sabem como. E aí vamos para o segundo passo. Mostrar para ele as leis sistâmicas. Traga um familiar seu para conversar comigo, e aí traz o familiar, aquele familiar que a pessoa mais fala, do pai ou da mãe ou do irmão, porque esse familiar tem, muitas vezes, muita influência emocional e, às vezes, material sobre a pessoa que está ali no conflito. Às vezes a pessoa quer fazer o acordo, mas porque o pai diz, não faça acordo. Não faça porque ele precisa pagar pelo dele. E aí a coisa trava. E aí eu chamo, a pessoa chama o pai, aí eu começo a conversar com ele, e aí eu começo a dizer como é que foi a infância, como é que foram as coisas. E aí, né, a minha infância foi muito difícil e tal. Pois é, lá do outro lado também. E aí eles começam a ir para um campo mental mais direcionado para a essência. Doutora Isete, quando começa a se levar a conversa para a essência, você começa a tocar em toda a ancestralidade daquela pessoa. E aí a pessoa começa a dizer, eu existo. Por que eu existo? Porque meus ancestrais existiram. Porque eles tiveram muita dificuldade para que eu chegasse vivo até aqui. Eu digo, que bom, seu pai e sua mãe tudo fizeram, seus avós. E aí eles começam a olhar para essa coisa. Na terceira reunião, eles não estão falando mais de conflito, não, doutor. Eles já estão conversando sobre a essência. Doutor, e como é que a gente faz para resolver aqui? Eu digo, não sei. O que é que você acha? Como é? Já veio a possibilidade de resolução, né? Na primeira reunião ele diz, eu estou aqui, doutor, porque eu quero resolver, mas eu não sei como. E eu não acredito que isso aqui vai resolver, não. Eu digo, se eu te disser que é você que vai resolver, tu acredita? Eu digo, é você quem vai resolver. E aí, depois da terceira reunião, eu percebo a segurança das partes se encontrarem. Porque na terceira reunião, um chega lá e diz assim, eu acho que eu quero uma cor. Olha, eu abro mão aqui da denúncia que eu fiz aqui de maus tratos, olha, eu abro mão aqui da reclamação que eu fiz de alienação parental, porque eu quero é paz, eu não quero mais. Ou seja, a dor parou. Mas por que a dor parou? Porque eles não olham mais para a dor. Que a senhora bem sabe, vocês sabem aqui, gente, a dor, quando ela é muito valorizada, ela vira sofrimento. E esse sofrimento a gente leva para o processo, a gente leva para o advogado. Cadê meu processo, doutor? Parou, você não está fazendo nada, doutor. E a juíza, doutor? E a juíza, cadê? Mas, doutora Risete, depois da terceira reunião, as pessoas já têm uma outra visão. Elas já estão expandindo a consciência e passam a acreditar que eles têm a capacidade de resolver. E aí eu preparo eles para o círculo, onde comparece o facilitador, o cofacilitador, as partes, a pessoa A e a pessoa B, representantes da família de A e de B, e eu não falo aqui em agressor nem vítima, nesse caso de família, eu falo em pessoas conflitantes. E eu chamo representantes da sociedade. E quando você fala em vítima, ela já se sente, às vezes, ali a dona da situação, né? Muitas vezes até aproveita disso, concorda? Concordo, principalmente se ela foi vítima na infância. Se ela foi vítima na infância, a tendência é que ela seja vítima na fase adulta. Sempre vítima. Ah, fulano fez isso. Ah, fulano fez aquilo. E olha como é interessante. A simples mudança de nomenclatura muda a postura da pessoa. Totalmente. Totalmente a postura. Porque você não está instigando que a pessoa continue no mesmo lugar ou de vítima ou de acusador. Vítima ou acusador. É por isso que no processo penal, doutora, as coisas são mais dolorosas. Porque um é a vítima, mas o Ministério Público diz assim, saia da frente e agora eu vou cuidar de você. E aí o juiz... E aí faz o papel de pai.
faz o papel do paizão. Não, aqui é justiça, justiça, e é o paizão. E o autor, ele é chamado e ele já coloca o rótulo nele de réu. E esse rótulo, ele é muito pesado. É muito pesado. E aí a justiça restaurativa no direito penal, ele é muito eficiente, mas é muito mesmo. Agora, alguns lugares só se usa em situações mais leves. Em outros lugares já se usa em situações mais complicadas. Agora, a justiça restaurativa, ela passa a mão na cabeça do agressor. Se a gente for raciocinar historicamente falando, antigamente a justiça restaurativa e a mediação, ela prevalecia. A mediação, na região em que Jesus nascia, ela era feita pelo irmão mais velho. Quando tinha uma briga na família, o irmão mais velho já era automaticamente o mediador. O juiz da causa. Só que o menino do filho pródigo, o filho mais velho, ele se absteve. Ele disse, não, papai, eu não vou. Não, aí o pai teve que tomar as providências sozinho, porque o filho mais velho não quis acolher o conflito do irmão mais novo, que gastou toda a herança e voltou com os trabalhadores da fazenda dele. O conflito era esse. Ele com os trabalhadores, os outros irmãos com ciúme também. Porque achavam que o pai não tinha que receber o filho. A justiça restaurativa do mesmo jeito. Ela era acolhida naquela época. Prender uma pessoa vem da Idade Média e foi reforçada muito com a Revolução Industrial. Porque as pessoas começaram a ir morar e trabalhar nas cercanias de grandes cidades para trabalhar nas fábricas, e o Estado tinha que dar um jeito naquelas pessoas mais danadas, mais traquinas, aquelas pessoas que cometiam crimes. E aí, como é que a gente faz? Não, tranca, vamos guardar essa pessoa aqui. Vamos guardar. E aí começou essa prática. A Madalena Viviane fala aqui, a comunicação não violenta é essencial, bem como a disseminação da cultura social acerca do direito sistêmico. Eu achei muito interessante essa colocação dela, porque é justamente isso. É uma nova cultura, é uma nova visão, uma nova postura, não é nada de imposição. Você não vai aprender isso na faculdade e falar que você vai ser obrigado a fazer aquilo. Você é que vai mudando a sua forma de ver o mundo, de ver a situação, né? Então, achei bem interessante. Tem outra aqui também. Isso acontece muito nas sessões, ela também. Isso acontece muito nas sessões individuais da sessão de mediação. Por isso, a importância de ser um excelente ouvinte. A escutativa também. Então, eu acho que vai de encontro também o que nós acabamos de falar. Não tem como um método, uma ferramenta, andar sozinha. Eu pratico a comunicação não violenta, é a única ferramenta. O senhor, por exemplo, agora eu sou mediador, vou usar a comunicação não violenta. Ah, não, agora eu sou facilitador, vou usar o rapport. Então, se complementam, né? Tem que ser um bom ouvinte, tem que saber o que é uma escutativa, tem que saber dar um feedback, tem que saber o que é a comunicação não violenta e o reflexo dela em todas as situações. Então, achei muito importante a colocação dela. Deixa só, tinha um aqui falando que é aí do Piauí também. O Moisés Francisco está falando que também é do Piauí. Doutor Luiz, excelente palestra, parabéns, obrigada. Eu acho que eu vi todas, se não tiver, é só colocar aí novamente. Doutor, faltam 5 minutos, então nós já estamos caminhando para o final, suas considerações finais, e só falar mais uma vez que essas lives é uma forma que nós encontramos, através da doutora Rosângela, a ideia que ela deu, de passarmos um pouquinho de todas essas ferramentas que nós estamos juntando, né, doutor? Um trabalha com uma coisa e junta com a outra, e estamos em busca de sermos profissionais melhores, seres humanos melhores, e o principal, estamos plantando a sementinha. É isso, doutora. A doutora Madalena foi muito feliz na colocação que ela fez. Comunicação não violenta tem tudo a ver com tudo. Eu acho que a gente tem que se preparar como profissional antes de se preparar como pessoa. E nós nos preparamos com o que nós temos para isso. E o direito sistêmico, ele está oferecendo isso para você. Se você se sente atraído, se você se sente tocado pelo direito sistêmico, venha para o direito sistêmico que você será bem recebido.
Se você entende que, não, vou ficar mais um pouquinho aqui do jeito que eu sei, é porque o seu momento é esse. Você continua tranquilamente. Mas, para finalizar, a nova ordem mundial, ela diz o seguinte: quais os profissionais do futuro? O futuro que eu digo que é o de hoje. Ele tem que ser criativo. Na área de resolução de conflitos, a tendência contemporânea é trabalhar o conflito antes que ele cresça, que ele aumente. E o profissional da área de direito, ele pode adquirir o conhecimento nisso. Faça o que você achar que você é o melhor. Eu gosto mais da PNL, eu gosto mais da mediação. Eu gosto da justiça restaurativa. Eu gosto do coach. Não, eu vou me especializar só em comunicação não violenta. Que bom que você vai continuar o trabalho lá de Harvard. Eu gosto da empatia, eu gosto do rapport. Ótimo. Eu gosto das ordens de ajuda. O que você sabe fazer, ele é importante. Agora, não como ferramenta, mas internalizado dentro de você. Porque quem envereda nessas áreas, eles têm uma tendência, primeiro, a se auto-avaliar, porque ele se depara com situações conflituosas consigo mesmo. Isso aqui aconteceu comigo também. E aí você faz um realinhamento disso. E você começa a refletir sobre isso. Para finalizar, eu quero dizer a vocês que lá no nosso Instagram, rogeralmeida@DDSistêmico, nós temos lá a oferta do curso de formação em justiça restaurativa. Ela é à distância e nós estamos com as inscrições abertas. Qual é o objetivo? Você entender na teoria e na prática como você resolve os conflitos de relacionamentos utilizando a justiça restaurativa, que são abordagens mais complexas do que a mediação. A mediação, a tendência é que uma ou duas sessões você consiga trabalhar. Na justiça restaurativa, as relações estão mais fraturadas, estão mais complicadas. E aí você precisa reconciliar através do diálogo. E eu quero finalizar dizendo que eu estou muito feliz com a turma de mestrando, que todos agora entenderam que chegou a hora de colocar em prática o que todos estão aprendendo lá, o que todos já sabem. E eu me sinto muito feliz em fazer parte desse grupo tão, eu diria assim, tão sensível ao que há de novo, ao que há de bom. Então tá bom, muito obrigada a todos que participaram. Obrigada, doutor Rogério, pelas belas colocações. E é isso aí, né? Tchau, tchau a todos. Obrigada.